início da década de 90, o Brasil sediou o maior evento para discutir os problemas climáticos e ecológicos. 2 décadas se passaram e a gente percebe que pouca coisa mudou. A verdade é que muita coisa se agravou. Antes mesmo de discutir esse tema, já havia pessoas que trabalhavam com essas questões de mudanças climáticas e ambientais. Para fazer uma reflexão sobre esse tema, foi montada a exposição Prevenir, Reciclar e Educar aqui na Câmara, do artista Daniel Ferraz. Daniel Ferraz é técnico em Química e antes mesmo da Eco 92 já trabalhava com esses temas. Por favor, Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Bem. Eu gostaria de saber, Daniel, como que o senhor iniciou os trabalhos nessa temática? Então, na época, como já se sabe, a Eco 92 já era uma preocupação mundial. E eu, em 95, de acordo com a formação em transformar os elementos, né, eu comecei a perceber que a educação ambiental precisava de um pouco mais de arte para poder caminhar essa trajetória de educação ambiental, né? Então, na época, em 91, que eu comecei a me preocupar com a dengue e com a AIDS. Por causa da minha veia poética, eu comecei a desenvolver um trabalho converso com rimas, né? Para divulgar a importância que tem trabalhar esses vetores da dengue, que hoje já são 3, né? É a dengue, a chikungunya e a zika vírus. Problemas que hoje estão tão presentes. Problemas que hoje estão presentes. Então, em 91, eu já me preocupava com a dengue, simplesmente com a dengue. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho de sensibilizar as pessoas. E como eu tenho a veia poética, ela tem me ajudado a desenvolver uma mensagem para sensibilizar as pessoas, para que elas se conscientizem da importância de cada um fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Tá certo. Então, o senhor, técnico em Química, uniu, então, os conhecimentos técnicos com a arte, com a literatura. Me fale qual foi o primeiro poema que o senhor escreveu. Olha, deve estar por aqui, viu? Aqui, árvore, né? Como vou falar da árvore? Como que o poeta fala da árvore? Ele diz o seguinte: árvore, tu és alento da terra carente, que a gente sente no peito e supõe que somos flor, fruto, semente, e cresceremos entre as nações. Até uma lápide fria tem sua história, pois na hora derradeira é um caixão de madeira de uma árvore em memória. São 2 estrofes distintas, ambas com sua sorte. Uma nos dá a vida, a outra acolhe na morte. Perfeito. Então, você vê a importância que tem, né? A gente respeitar a natureza, respeitar as árvores. E a partir daí foram surgindo outras, como por exemplo, a minha mãe é a natureza, o meu pai, meio ambiente, minha irmã, ecologia, e eu não podia ser diferente. Em toque de corneta, vou lutando como posso, defendendo o que é nosso, para salvar este planeta. Mas há tanta indiferença. Tem até gente que pensa que é pura utopia. Pensando assim, ele mata nossos rios e nossas matas no seu próprio dia a dia. E através dessas mensagens, né, que é a realidade com o imaginário, né, então você imagina aqui o que dá para ser feito, o que dá para aproveitar, de que maneira a gente pode estar interagindo com o material que as pessoas descartam sem ter o conhecimento de saber o prejuízo que ela vai causar pelo meio ambiente, pelo nosso rio, pelas florestas. Então, num primeiro momento, o senhor começou a trabalhar compondo essas poesias, né, estes versos. Depois o senhor partiu também, claro que sem esquecer esse outro lado, a trabalhar com materiais para reciclagem. E eu gostaria que o senhor mostrasse como que o senhor começou a trabalhar com esse material tecnicamente. Quando eu percebi o descarte dessa matéria-prima no meio ambiente e o tempo de decomposição dela no meio ambiente, que chega, pelas análises feitas, chega até 450 anos, então comecei a me preocupar. Como técnico em química, falei, mas isso é matéria-prima ainda, né? Para que a gente vai jogar no lixo para ser enterrado? Se ainda existe um espaço para se trabalhar. Então eu comecei a me preocupar, como era aproveitar isso? Aí eu comecei a analisar os vasilhames, ver o que dava para fazer,
E a gente percebe por aí que tem bastante pessoas tentando utilizar. Essa é a técnica que eu uso, porque o PET, o polietileno teraftalato, na simbologia da reciclagem, ele é o número 1. É o primeiro. A partir daí tem uma família de 7 tipos de plásticos e a gente vai conhecendo os outros depois. Eu trabalho isso aqui pelo recurso que ele dá. Então o que eu faço? Com uma tesoura de ponta, eu corto o gargalo, tiro o fundo também, mas tenho que me preocupar com a sobra. Perfeito. Porque eu tenho que encaminhar essa sobra corretamente para a reciclagem. Aí o que eu faço? Eu dou o corte aqui, ó, na largura que eu pretendo trabalhar. Eu já sei que existe peças desenvolvidas no exterior parecida com essa daí. Então o que eu faço? Eu corto aqui assim, me preocupo com isso daqui também, porque eu não posso jogar no chão. Então o que eu faço? Eu vou guardando para dar um fim correto para a sobra do material. Em seguida, são 4 larguras aqui, ó, 5 larguras, 1, 2, 3, 4, a última quebrou. Eu coloco aqui na minha peça, na minha ferramenta de trabalho, e começo a desenvolver isso daqui. É uma facilidade, porque a princípio eu cortava toda essa tira com a tesoura. Demorava mais de meia hora para cortar uma garrafa. Um objeto simples o senhor aprimorou. Isso, eu aprimorei ele para poder ter um tempo maior, de ganhar tempo maior aqui nesse trabalho. Então eu não posso jogar fora aqui, olha. Através dessas fitas, qual é o próximo passo? 3, 4, 5. Aí eu tenho que enrolar ela para que ela não fique no chão, senão eu vou pisar e vai amassar ela. Então eu tenho que fazer o rolinho, né? Que é esse rolinho aqui, ó. A partir daí eu vou trabalhando as larguras que eu pretendo trabalhar. E aí desenvolve essas fitas e dessas fitas, Isso, eu vou esses materiais. A argola, que é para fazer a peça cilíndrica. Então essas aqui, você pode perceber, são todas peças cilíndricas, né? Que dá para aproveitar mais Esta bem. peça aqui, por exemplo, que já está pronta, é o que? Explique para a gente. Isso daqui, ele pode ser usado na floricultura. Suporte para vaso. Ó, você pode ver daqui, não tem problema de dengue, de criar um mosquito. E você pode colocar também em cima de um móvel que não tem problema, que ele não vai cair terra aqui, não vai sujar. Ou você pode colocar também aqui um suporte para um abacaxi, um suporte para melão, um suporte para abacate. Mas temos que agregar valores a isso daqui para que as pessoas se sintam motivadas a possuir uma peça dessa. Você nunca vai comprar uma peça dessa. Você vai adquirir fazendo investimento no projeto. Então você está fazendo investimento, em troca está ganhando uma peça. E não é só essas peças, né, decorativas que o senhor faz. Tem aqui algumas máscaras também. Mostre para a gente algumas delas. Isso aqui é para trabalhar o lúdico, fazer uma apresentação artística pedagógica, né? A gente pega o tema do Rio Piracicaba e desenvolve e vai falando, né? E mostrando a importância que tem a gente ser o cavaleiro do futuro. O cavaleiro do futuro, ele tem que estar armado. Dessa maneira, aflora a imaginação das crianças. Então o imaginário das crianças vai muito longe, né? Até porque o senhor não fica só nesse trabalho, na sua casa, no ateliê, fazendo esse tipo de peça. O senhor também pensa numa educação das crianças. E aí, quando o senhor fabrica essas peças, como que o senhor trabalha com essas crianças? Isso aí que surgiu a apresentação artística pedagógica, né? Então tem que ser o artista que vai interagir com as crianças, que vai interagir no espetáculo, ali na frente das crianças. Então ele tem que usar um tema interessante, então, para falar sobre o rio, para falar sobre a chuva, para falar sobre a seca, que é o dia a dia das crianças, que elas conhecem bem. Qual é a mensagem que o senhor deixa para essas crianças quando o senhor faz essas performances?
A mensagem é o amor. Que você só vai conseguir aquilo que você quer se você for fazer com amor. Aí eu digo o seguinte: procurei palavras para dizer que te amo. Procurei, encontrei, mas na hora de dizer, minhas pernas tremeram, gaguejei. Minha timidez me fez recuar. Voltei às palavras e conjuguei o verbo amar. A primeira pessoa é eu te amo. A segunda pessoa, será que tu me amas? A terceira pessoa, eu espero existir, pois eu quero dividir este amor com alguém. Procurei palavras para dizer para ti, amada. Procurei com palavras motivos para dizer pátria amada. Então, se eu conseguir chegar até aqui, foi com muita determinação, dedicação e muito amor naquilo que me propus a fazer. Senão não estaria aqui se não fosse feito com amor. E a preocupação em desenvolver atividades com as crianças faz parte desse projeto. Por isso que ele tem prevenir, educar, reciclar. São 3 suportes para se trabalhar a educação. Primeiro temos que fazer o prevenir. Como conseguir esse material, como envolver as pessoas sem que acarrete algum acidente para elas. Segundo, educar. Por que estamos fazendo isso? Né? Porque a reciclagem, na realidade, é uma transformação, um processo industrial que trabalha com toneladas disso daqui. Eu transformo o resto, a sobra do material, no mosquitinho da dengue para falar sobre uma canção que eu fiz que diz o seguinte: eu estava no sofá, tirando um cochilinho, quando o mosquitinho resolveu me incomodar. Eu tocava ele daqui, ele voava para lá. Era só fechar o olho, ele voltava a perturbar. Mas eu estava no sofá, tirando um cochilinho, quando o mosquitinho resolveu me incomodar. Eu tocava ele daqui, ele voava para lá. Era só fechar o olho, ele voltava a perturbar. E neste vai e vem, foi ficando então zangado. O malvado do mosquito não deixava eu sossegado. Levantei muito irritado e abanei para todo lado. Só tirei o meu cochilo quando acertei o danado. Ótimo! E a educação das crianças passa por aí, né? Através dessas músicas, das poesias, elas gravam a mensagem e levam para casa. E num momento como esse a gente precisa levar o maior número de informação possível. Tem uma outra peça que o senhor construiu que é um abajur. Além de uma peça decorativa, o senhor ainda traz uma mensagem com essa peça. Me explique um pouco. Então, é muito comum a gente ouvir falar, né? Eu preciso encontrar a luz do fim do túnel, né? Essa é a minha luz do fim do túnel. Né? Porque essa matéria-prima que você está vendo aqui para confeccionar esse abajur, ela ia com certeza para um aterro, ia ser enterrada, ia ser jogada em praças públicas, ia parar no rio. Então, quer dizer, é um reaproveitamento. Então, aqui tem, por quê? Aqui podem envolver as crianças de educação infantil até a terceira idade. Pode estar dentro de um projeto que é a ideia, que é a vontade e que eu venho trabalhando todo esse tempo. Como fazer um trabalho de inclusão social. Eu tenho a matéria-prima, eu tenho a técnica, eu tenho agora que agregar valores ao objeto para que ele realmente possa ser valorizado lá fora. Num tempo onde a nossa economia está cada vez mais aparecendo que a porcentagem de desemprego está aumentando cada vez mais. E a gente está enterrando matéria-prima. Então eu acho que isso a coisa não bate. Temos que valorizar a matéria-prima, né? Principalmente essa daí, que é o PET que eu trabalho. Exclusivo o PET. Aqui na exposição foi construída uma árvore para que o visitante coloque algumas contribuições sobre o que mudou nesses 20 anos. O senhor já falou que o trabalho do senhor já iniciou 20 anos atrás, né? Depois de 20 anos, o que mudou? Uma das perguntas que a gente coloca é se 20 anos depois produzimos menos lixo. O que o senhor acha? Avançamos em alguma coisa?
melhoramos, pioramos? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que as políticas de saneamento, né, de reaproveitamento, de descarte, ela está muito devagar. Aqui em Piracicaba foi promulgada a Lei de Educação Ambiental em 2010. Então faz o quê? 5 anos, 6 anos máximo, que está ainda se adaptando ao sistema, porque cada região tem o seu sistema, e Piracicaba tem o seu também, né? Então eu acredito que não mudou muito, não. E aqui o visitante, por exemplo, as escolas, o público infantil, é provocado a pensar nessas questões, em tantas outras como durante o percurso aqui da exposição, e colocar a sua contribuição. É uma forma de interação dessa exposição. Assim como as garrafas PETs, aqui na exposição é possível encontrar outras utilidades para materiais que são descartados na natureza. O exemplo é este pneu, que pode ser transformado em banco, né, Daniel? Correto, perfeitamente. O que o senhor me diz sobre aproveitamento desse tipo de material? Poeticamente, eu vou dizer uma mensagem que é muito importante, cai muito bem para nós aqui que temos no nosso rio, né? O meu coração partiu ao ver a beira do rio em tal situação, com pneus e vasilhame, o que nos dá esse vexame de falta de educação. É muito humilhante saber que meu semelhante não aprendeu a lição. Eu trabalho a consciência e com muita paciência fui fazendo esta canção. O que faz a tristeza dos nossos rios? É a indiferença de quem pensa e não agiu. Para mudar, nada fazia, deixava acontecer, e o rio em agonia só queria viver. Viver sobre as pedras, rolar na cascata, descansar no remanso na sombra das matas. E lá no remanso, num poço profundo, existe um mistério do tamanho do mundo. Eu descobri tudo, mas não posso falar dos mistérios que existem no fundo do rio doce, do oceano e do mar. Obrigado, Daniel, por esta exposição, por estas palavras. É muito importante a gente abordar esse tema e trazer as crianças, os jovens, para visitar essa exposição, ver tantas informações de um problema que desde 20 anos atrás já se apontava como um agravamento. E de uma forma divertida e poética o senhor nos trouxe. Então não poderia ser diferente. Eu vou pedir para a gente encerrar o nosso bate-papo, que o senhor nos declamasse mais uma canção ou uma poesia. Talvez você não saiba, mas vou lhe contar. Você vai ficar sabendo, pois vou lhe falar. Nosso planeta está sem saída. Sua ferida está difícil de curar. A água limpa ficou poluída e sua fonte vai se esgotar. Nossos aterros também são feridas que cicatriza, mas não vai curar. Os nossos erros passou da medida, agora temos que reciclar. Cada um faz sua parte, a minha parte eu faço, garantindo mais um dia o planeta no espaço.